E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Hoje a gente vai conversar com escritora, educadora, agitadora cultural, que é a Patrícia Maciel. Ela reside na cidade de Sapucaí do Sul, que fica no Rio Grande do Sul. Ela tem um vasto currículo, né? Como eu falei, ela é uma escritora e também ela tem uma ligação muito forte com a educação. Ela atua na área da educação e também promove eventos culturais. Também ela é uma das sócios fundadoras do Coletivo Artes também, que é um coletivo que tem lá no Rio Grande do Sul e que virou parceira da editora Merda na Mão. O Coletivo Artes é um selo agora dentro da editora e a gente vai publicar alguns livros dessa galera do Coletivo Artes. Primeiro, a gente vai começar com Malditos Teclados Bailarinos, de autoria do Fábio da Silva Barbosa, que é um dos idealizadores da editora. E eu tô com a coluna também no Coletivo Artes, todo sábado, Outsider da Galáxia de Parnaso. Eu já lancei 5 textos, sábado agora vai ser o 6º texto, que futuramente vai virar livro também. Outsider da Galáxia de Parnaso é um texto, um trabalho que eu tô fazendo, que é uma catarse, um vômito, e tá sendo muito foda participar desse projeto. A Patrícia Maciel, ela é doutoranda em Educação pela La Salle, Rio Grande do Sul, mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização pela UniaSelv e graduação em Teatro, licenciatura pela Federal do Rio Grande do Sul e atualmente cursando especialização em Letras, Literatura e Ensino. Então vocês podem ver que ela está dentro de um trabalho, de um ofício, né, que é educação e também artes, e a gente sabe como está sendo complicado nesses momentos sombrios trabalhar na educação e também na questão cultural e artística. Lembrando sempre que somos uma editora independente, uma editora que tem essa proposta de publicar os impublicáveis. Todos aqueles artistas que encontram sem espaço e sem meios para publicar, a gente está entrando dentro desse trabalho, burlando todo esse sistema segregador que o mercado editorial encabeça, né? Também eu queria aproveitar para lembrar vocês, eu até postei no Instagram, no nosso blog, no Twitter, que a gente já está lançando um novo trabalho. É um livro de poesia com a autoria do Alexandre Chacal, Fábio da Silva Barbosa e eu, Diego Alcuri, que é o Poesia Podre. Poesia Podre é um livro que inclusive a pré-venda começou ontem. Vocês podem acompanhar em todas as plataformas que a gente está, tanto o Instagram, tanto o canal da editora no YouTube, também no nosso blog, no editoramerdanamão.blogspot.com. O Poesia Podre é um trabalho que está muito foda, tanto o conteúdo quanto a questão gráfica. A capa assinada pelo Guga ficou assim incrível, né? Um trabalho em acrílica, e que tem tudo a ver com o tipo de trabalho no interior do livro, né? Guga é um artista muito foda e está muito interessante esse trabalho. Como eu falei, a pré-venda a gente já anunciou, tá o preço assim, muito em conta mesmo. E até dia 28 a gente vai estar com esse valor. Então é só acompanhar aqui pelo Instagram. Então, aí aproveitando que para avisar vocês que todo bate-papo que a gente faz aqui no Instagram, a gente também posta no nosso canal da editora, né? Que é Editora Merda na Mão no YouTube. É só escrever Editora Merda na Mão que vocês vão achar nosso canal. E eu queria até aproveitar para falar para vocês também que a gente acredita na coletividade e nós por nós. E se vocês puderem seguir nosso canal, curtir, vocês vão estar contribuindo para a cena. Lembrando também que estamos nos últimos dias da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O link está na bio do Instagram para vocês terem acesso às informações. E a gente está com muito trampo aí, massa para ser lançado. Tanto quadrinhos, livros de literatura, poemas, etc. E também, aproveitando que o Zé Júlio acabou de entrar aqui no bate-papo, e está até comentando do programa Contramão Musical. Contramão Musical é um zine que o Zé Júlio faz, que a gente
acompanha. E a partir dessa terça, né, a gente começou a lançar um novo programa, que é o Contramão Musical, dentro do canal da editora, no YouTube. Toda terça-feira, o Zé Júlio vai estar falando de zines, bandas, música, e toda terça-feira a gente vai estar postando no nosso canal. E na quinta-feira a gente vai estar também postando os vídeos do Rodrigo Catarse, que é um cara do rap em São Paulo, e toda quinta-feira ele vai recitar seus poemas, né, suas letras no nosso canal. E toda segunda, quarta e sexta aqui no Instagram a gente está promovendo esses bate-papos. Eu queria também aproveitar para perguntar para vocês se o meu som tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. E quando eu colocar aqui a Patrícia na conversa, vocês também comentam como é que tá o áudio, né? A Érica mandou um salve, a Rose entrou, o Gore também. Deixa eu ver aqui. Aguardando aqui a Patrícia mandar a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para ela. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui na conversa. Aqui. Deixa eu ver aqui. E lembrando, galera, que o Poesia Podre é até dia 28, que é pré-venda, né? E tá muito foda, como eu falei, tá muito foda. Eu recebi uma mensagem aqui que a Patrícia vai entrar pelo Instagram do Jorginho, que é o companheiro dela, e é um dos artistas também que a gente entrevistou aqui no nosso canal. É só vocês acompanharem pelo Instagram, pelo YouTube, vocês vão ver o bate-papo incrível que eu tive com o Jorginho. E a gente também vai fazer um trabalho em quadrinhos em parceria em breve. A gente já está verificando isso, né? Então vou colocar aqui o Instagram do Jorginho para poder estar conversando com a Patrícia. O Zé Júlio já falou que vai querer um Poesia Podre. O Desunidos falou que o som tá massa. Sim, bacana. Não, beleza. Primeiro, eu queria agradecer, Patrícia, você ter aceitado trocar ideia com a gente, né, tirar um pouquinho da sua rotina, né, de educação, de arte, de cultura, né, e todo esse trabalho que você encampa aí de forma muito, muito voraz e muito profícua, né? E queria agradecer você ter aceitado, e eu queria começar, eu acho interessante sempre esse começo de conversa, a gente entender como que a pessoa entrou nesse meio da arte, ainda mais num país como o nosso, que não tem incentivo à cultura, não tem incentivo à arte, num país que não tem muitos leitores, né? No qual o ensino é sabotado desde a base para que as pessoas não tenham acesso. Então, eu queria saber como é que a arte entrou na sua vida. Primeiramente, dar uma boa noite, Diego, obrigada pelo convite, obrigada pelo pessoal da Editora Merda na Mão, Fábio da Silva Barbosa, que eu sei que também está à frente desse trabalho contigo aí. Agradecer às pessoas que estão aqui acompanhando nessa nossa conversa também, espero que seja uma conversa bem interessante e que possa contribuir de alguma forma, né, nessa noite de quarta-feira, que eu vi que está bem concorrido no Instagram, tem bastante gente fazendo live também. Espero que nós tenhamos um bom público, né, que nos acompanhe. E sobre a questão da arte, na verdade, ela sempre me acompanhou desde criança, desde pequena. Desde que eu comecei a ler, aprendi a ler e a escrever na escola, a biblioteca foi meu principal lugar, meu esconderijo secreto, onde que eu ficava lá, porque eu preferia estar na companhia dos livros, né? Porque eu não era uma criança assim muito sociável e nem assim aquela criança que se destaca no meio das outras, né? Como eu era mais quieta, mais na minha, eu acabava, então, ficando na companhia dos livros, que eu achava mais agradável. E aí, então, eu comecei a ler muita poesia nessa época, eu gostava muito do Mário Quintana, né? O meu pai também tinha uma extensa biblioteca em casa, de livros de poesia, e aí eu costumava ler bastante, Manuel Bandeira, ele tinha bastante coisa, e ali começou, então, essa paixão pela leitura, pela escrita, né? Pela escrita mais narrativa, mais literária. E mandei alguns poemas que eu fazia quando era pequena para concursos, então ganhava destaque, aquelas coisas que eles fazem para incentivar, né, as crianças a continuarem escrevendo.
E depois disso, na adolescência, continuei escrevendo alguma coisa também. E em determinado momento da vida, quando as pessoas fazem que entre na tua cabeça que a arte não dá dinheiro, que a arte não é profissão, que a arte pode ser encarada como um hobby, mas tu não pode encarar isso, né, como a principal ocupação da tua vida. E aí tu vai percebendo que é muito difícil esse lidar com a arte. Então tu vai deixando isso de lado, vai, de certa forma, adormecendo, no meu caso, que não foi matar, né, mas adormeceu. E eu tive que encarar, então, a vida como as pessoas acham que ela, enfim, deve ser vivida, né, nesse mundo capitalista que a gente vive. Então eu acabei deixando de lado isso, né, deixando mais como um amor mais menor, não menor, mas um amor mais fechadinho, cuidadinho, escondidinho, e até que depois de muitos anos, né, vinha casar com o Jorge, e aí depois desse tempo a gente começou a conversar muito sobre isso, e ele começou a me instigar de novo. Eu disse, tá, mas por que tu não escreve mais? Mas tu gosta de escrever, por que tu ainda não voltou a escrever? Então foi a partir dessas provocações que eu retomei essa escrita e comecei a trazer de volta algumas experiências da vida a partir de um olhar mais poético, que é o que eu mais gosto de fazer, a escrita que eu mais gosto de praticar é a escrita poética. Então eu retomo isso agora, né, depois dos 30 e tantos anos, e hoje eu me sinto mais completa, né? Então eu retomo esse lugar de artista lá da infância, que ficou guardadinho, para hoje trazer ele de uma forma mais madura e colocar isso no papel e divulgar isso com as pessoas. Então, por que não, né? Então, às vezes o artista se menospreza ou se acha menos, ou o que ele faz não é tão bom, e às vezes isso não vai para público. E é uma pena, porque é o público que perde, nós perdemos, eu como público perco também, né? Quando algum artista não coloca a sua arte na vitrine. Então, a partir dessas motivações, eu comecei a fazer esse tipo de reflexão, pensei, não, se eu posso, por que eu não vou colocar na vitrine, então, o que eu faço? Então, a partir daí que eu comecei a liberar de novo essa artista dentro de mim. Isso que você me falou me fez lembrar de uma letra que o Sérgio Sampaio cantava, que ele falava que poesia tem que estar na calçada e quadro na exposição. Eu também acredito que a gente tem que, né, produzir e mostrar para o mundo, né? Tem tanta violência, tanta coisa assim chata que a gente é bombardeado todo dia, então acho fundamental divulgar a arte e mostrar o que a gente faz, né? E dentro do processo criativo, cada artista ele trabalha de uma forma diferente, né? Eu queria saber o que te motiva a criar e por onde passam as suas inspirações. O principal poeta que me inspirou desde criança foi o Mário Quintana, né? Um poeta gaúcho, para quem não conhece, que não é daqui do Rio Grande do Sul. Ele é um poeta gaúcho que trazia muito na sua poesia esse olhar sobre as coisas do dia a dia, principalmente da cidade, e ele lidava de uma forma muito interessante com essa sensibilidade, né? De perceber nas pequenas coisas do dia a dia aquilo que tem de mais sensível, de mais inusitado. E ele trazia isso, então, através da palavra para a gente. E ao longo do tempo, Vinícius de Moraes também foi um cara que me inspirou bastante. Eu gosto muito, né, tanto da poesia quanto da letra, das músicas que ele fez. E Manuel de Barros, hoje, para mim, é uma grande referência, né, como poeta. E o que eu percebo nesses artistas, assim, é esse olhar para essa coisa mais próxima da gente, né? Às vezes é um pingo de chuva que cai numa janela, né, que escorre pela janela, é uma brisa que leva uma folha, é uma formiga que passa num papel, como tem uma poesia do Mário Quintana que fala, né? E então essas pequenas coisas que são tão aparentemente tão simples, normais, o quanto de significado pode ser encontrado ali. Então, essas coisas me motivam a escrever, né? E essa questão também de como a gente entende o mundo que a gente vive. Então, o que é interessante também, eu faço parte do coletivo de artistas chamado Coletivo Artes, né? Eu sou uma das sócias fundadoras desse coletivo, e o que é o mais interessante nesse coletivo é a diversidade de artistas que estão ali. Então, se a gente for buscar algumas referências, o próprio Fábio da Silva Barbosa, ele é um dos nossos escritores do Coletivo Artes,
É uma poesia mais marginal, é uma poesia política, social. Tem um outro colega nosso, Rafael, tem uma poesia mais lírica, né? Traz um outro tipo de olhar para o mundo. Então, cada um vai ter uma forma de abordagem desse mundo. E essa é a riqueza, né? Então, a gente pode dizer coisas que são importantes de várias formas diferentes. E todas elas vão ter o seu valor. Então, eu gosto muito desse olhar mais da coisa, do íntimo da coisa, né? E isso não me exime também de daqui a um pouco fazer uma poesia mais social, né? Uma poesia mais política, mas ela não tem essa forma tão direta de falar isso, né? Como a gente sabe que tem pessoas que usam essa linguagem e ok, né? Porque a arte é essa diversidade, isso é maravilhoso. Mas eu gosto de caminhar por aí, né? De alguma coisa que é mais subjetiva, é uma coisa desse brincar com as palavras, como esses poetas que eu citei fazem muito bem. Eu gosto de caminhar por esse lugar. Não, interessante. E você falou do Coletivo Arts, e o Fábio me apresentou, né, o Coletivo Arts primeira vez, porque ele é integrante, né? Tem aquela coluna, Os Malditos Teclados Bailarinos, que a gente vai lançar em livro aqui pela editora. E através do coletivo eu conheci muita gente interessante e realmente é bem diversificado, né? Tem o seu trabalho que, né, tem a sua pegada, tem a sua poética, né? O seu companheiro Jorginho tem um trabalho também de ilustração, de cartoons. O Jackson Reis, que a gente também entrevistou aqui no programa Deu Merda, é um cara múltiplo, é performer, escritor, ator. Tem a Cris também, que faz colagens e tal. O que me interessa muito é essa grande diversidade de autores. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do Coletivo Arts, para quem não conhece, como é que a galera vai ter acesso, né, a todos esses trabalhos, ao blog e tal, e como é que ele surge dentro desse cenário brasileiro totalmente avesso às artes e à produção cultural. O Coletivo, ele nasceu em 2018 de uma ideia que não era originalmente essa que se constitui agora o Coletivo Arts, do nosso companheiro Israel Santiago, né, que ele é o que deu o pontapé inicial nisso tudo para acontecer. Ele e o meu marido, Jorginho, eles eram colegas de faculdade, e aí um dia o Israel disse para ele, quem sabe a gente cria um perfil, né, no Facebook, com o nome Coletivo Arts, pensando em fazer uma espécie de portfólio do nosso trabalho, né? Então a gente vai, como eles desenhavam os dois, a gente cria os nossos desenhos, né? E coloca lá para o pessoal ver, acompanhar. E aí o Jorge trouxe essa ideia, mas não estava muito contente, assim, disse, tá, mas portfólio por portfólio eu também já tenho o meu, isso é uma coisa, né, mais do mesmo, não tem muita diferença nisso. E aí, então, a gente conversando, e aí eu já estava voltando com essa questão da escrita também, e aí ele disse, mas e se a gente fizesse alguma coisa diferente, né? Poderia criar esse coletivo aí, poderia criar uma página, mas fazendo um casamento entre texto e desenho e texto, né? Daqui um pouco um interfere no trabalho do outro, é uma coisa diferente. E aí ele disse, vamos fazer uns testes, vamos ver como é que isso funciona. E aí eu topei a ideia. E a partir daí a gente começou a organizar. Então, como é que um desenho de um ilustrador, que não tinha texto prévio, poderia dialogar, então, com a poesia de um escritor ou um texto de algum escritor, né? Porque normalmente o que acontece é isso, né? O escritor tem o seu texto, a sua poesia, o ilustrador vai lá e, a partir da sua percepção do texto, ele cria uma ilustração. Isso é o mais comum, né, nos livros. E nós tínhamos uma proposta também ao contrário, tá? Mas aí quando é um ilustrador, um desenhista que cria uma imagem, como é que isso chega para o escritor ou para o poeta, né? Ele consegue transferir ou conversar com essa imagem, o que sai dali? E a partir desse experimento a gente começou a fazer essa brincadeira, né? Chamamos alguns outros escritores, o próprio Fábio foi um dos primeiros a se engajar nesse projeto. E aí a gente começou a fazer essa troca. Tá, mas então, para ser realmente uma arte coletiva, teria que um interferir no trabalho do outro de alguma forma, né? Porque senão seria só um lugar que cada um colocaria a sua arte e não teria essa troca, né? Então, o coletivo, ele preza muito pela questão da troca, né? Essa é uma das bases do nosso trabalho aqui. Então, a partir desse tipo de troca, a gente começou a estabelecer, então, o desenvolvimento de trabalho nesse sentido. E cada vez mais pessoas foram se agregando
né, no entorno desse trabalho, cada um com a sua especificidade. E isso é que deu a riqueza para este grupo. Porque hoje a gente tem no Coletivo Artes também, além dos escritores, dos ilustradores, né, desenhistas, nós temos pessoal que trabalha com RPG, nós temos pessoal que trabalha mais na frente do vídeo, dos youtubers, né? A gente está ampliando o público que se aproxima também do Coletivo Artes. Nós temos hoje o podcast também, que eu apresento junto com o Luciano Chaba. A gente tem o próprio blog, né? O próprio Blogspot do Coletivo Artes, que também traz ali, além dos escritores e artistas que fazem parte do coletivo, outros convidados também trazem seus textos para contribuir no blog. Então, hoje, nós não paramos de produzir arte nesse sentido. E tem uma frase que a gente gosta muito de utilizar, que é: não espalhe fake news, espalhe literatura na rede. E esse é o nosso carro-chefe, né? Então, tem tanta gente espalhando fake news aí, então a gente faz a contrapartida e vem com arte, com tudo para cima dentro das redes sociais. Esse hoje é o grande caminhar do Coletivo Artes. Nesse sentido, nós crescemos muito nas redes sociais, né? Porque a gente ampliou essa discussão, esse debate da arte e da cultura para vários segmentos virtuais. E isso enriqueceu sobremaneira. Tanto é que hoje nós temos participantes de outros estados que nós nunca nos encontramos fisicamente, como, por exemplo, a Marazine, que é uma parceira nossa do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, e está com a gente, faz um trabalho lindo, né, em parceria. Então, além dessa questão da diversidade, a gente tem a diversidade de lugares, né, de pessoas que estão aqui reunidas por causa de um ideal. E isso é lindo, né? E para mim esse é o grande objetivo da arte. Não, é verdade. Inclusive, num desses saraus que vocês promovem, eu já vi a Tina Curtis, que é do ABC Paulista, né? Eu já participei, estou aqui no estado de Goiás, né? E é bem interessante. E eu queria também falar para a galera que todo sábado eu estou com a coluna chamada Outsider da Galáxia de Parnaso, dentro do blog do Coletivo Artes. E dentro em breve, eu e o Jorginho vamos estar lançando uns cartoons, quadrinhos em parceria. Então, já deixando aí para a galera ficar curiosa que logo, logo a gente está produzindo isso. Eu queria agora tocar num assunto que é complicado, né? Porque você é professora, né? Está muito ativa na educação e a gente está vivendo um momento aí de total descaso com a educação, perseguição aos professores, né? Corte de verbas e tudo isso que a gente está vendo desde o início desse governo. Eu queria saber como é que está sendo ser professora nesse momento tão bizarro e de que forma que você está burlando toda essa complexidade, esses problemas que geram, né, de perseguição, de falta de incentivo e por aí vai. Tá complicado, porque assim, hoje, por exemplo, eu sou professora de 2 municípios, né? Eu trabalho em Sapucaia do Sul e em Capão da Canoa. E de forma remota hoje, não existe aula presencial. Por exemplo, na prefeitura aqui de Sapucaia do Sul, já se bateu o martelo que este ano não voltam as aulas presenciais, sem condição nenhuma. Foi feita uma pesquisa entre pais e alunos e professores, e 90% das pessoas não querem um retorno sem uma vacina que nos dê minimamente uma segurança, né, para poder novamente estar presencialmente reunidos. Então, a gente está fazendo um trabalho ainda virtual com os alunos. No entanto, né, por exemplo, quem trabalha em educação sabe que nós temos cargas horárias de 20 horas ou 40 horas semanais, né, dependendo do contrato que se tem, do concurso que a gente faz. Bom, seguramente os professores estão trabalhando o triplo disso, né, sem receber. Por isso, né, então nós recebemos 20 horas semanais. Dessas 20 horas semanais, 4 horas são destinadas a planejamento. Só que, em virtude da nossa aula virtual, esse planejamento está se estendendo seguramente o dobro ou o triplo dessa carga horária, né? E são coisas que a gente tem que administrar, porque é exigido que os professores deem conta. Hoje eu tenho uma realidade de 700 alunos, mais ou menos, que eu atendo. Então, tu imagina que eu tenho que preparar um material que atenda 700 alunos nas suas especificidades também, né? Porque eu tenho turmas diferentes, níveis diferentes, e que cada uma dessas turmas, né, desses níveis, tem um material diferente. Eu tenho que ter uma devolutiva desse material
porque eu preciso dar conta de um conselho de classe de final de ano que eu tenho que dizer se esse aluno aprendeu alguma coisa, né? Então, tá muito paradoxo, na verdade, para a educação esse ano, porque ao mesmo tempo que nos exigem, nós temos formações continuadas para que a gente possa entender que não, que a gente tem que ter um outro olhar hoje, porque esse ano foi um ano atípico, né? Nós estamos vivendo uma coisa que é totalmente anormal, a própria educação teve que se reinventar de várias formas, porque muitos professores não têm essa facilidade do lidar com a tecnologia, né? Muitos professores ainda eram de quadro e de pincel atômico, agora que a gente está usando, porque o giz também já foi, mas até pouco tempo era o quadro verde com giz, né? Então, agora esses professores estão tendo que dar conta de uma tecnologia para a qual não foram preparados, né? Tem que correr atrás disso, tem que correr atrás de uma devolutiva de alunos que seguramente, assim, mais da metade dos nossos alunos se perderam nessa meio de pandemia, né? Nós não temos contato, nós não conseguimos mais saber como é que estão. E a dimensão emocional de todo mundo está muito comprometida, né? E aí, mesmo assim, que se diga lá numa formação que nós temos que olhar com essa empatia, mas também não existe essa empatia, né? Porque eu tenho que dar conta de números no final do ano. E aí as pessoas são mais que números, esses alunos são mais que números. Então, está muito confuso tudo, tá muito estranho. E aí nós, como professores, estamos cortando um dobrado, sabe? Tá bem difícil. Mas a gente vai conversando na medida do possível com quem a gente consegue acompanhar, né, virtualmente, tenta dialogar e entender também, né, como é que está acontecendo, porque tem famílias que não têm nem o que comer dentro de casa, quiçá uma internet para acompanhar a aula virtual. Então, é muito delicado, tudo é muito delicado nesse momento, né? E pedem para os professores terem empatia, mas algumas instituições governamentais não têm essa empatia. Então, é muito complicado. Tempos bizarros, né? Teve uma galera que comentou aqui, o Gore, que é uma banda de grindcore, mandou um salve, a Erika Gabriele também, e a Lohane, que é uma amiga minha de década que eu conheço ela, também está acompanhando aqui esse bate-papo. E você falou da educação, de toda essa questão complicada que a gente está vivendo, e como você está muito engajada na cena, né, do coletivo de artes, que você tem contato com vários artistas aí da sua região, eu queria saber como é que está sendo a pandemia, como é que está afetando a classe artística, né, já que não tem incentivo nenhum do governo e tal, como é que eles estão sobrevivendo, como é que está sendo a pandemia? Pouco das pessoas com quem a gente tem conversado sobre essas questões, que alguns, isso é mais delicado, né, e é muito complicado também das pessoas colocarem assim, que estão passando por necessidades mais específicas, mas a gente tem encontrado muito a questão da depressão, por exemplo, né, acho que muito mais do que questões de dificuldades financeiras, que o artista acho que já está tão, apanhou tanto durante a vida com questão financeira, então isso já nem dói tanto, mas a questão da depressão está pegando muito o pessoal, né? Assim, de ver que não existe essa questão de um cuidado com essas pessoas. Se colocou agora a lei Aldir Blanc, mas tem toda uma burocracia para liberar essa grana para as pessoas, então tem muitos lugares que só agora o edital está saindo, só agora, lá para o final do ano, para o ano que vem. E aí as pessoas vão comer o quê durante, né, esse período até o ano que vem ou até o final do ano. Então, existe uma questão burocrática de dinheiro que eu não entendo, eu gostaria de entender, porque, na verdade, assim, ó, a gente está vivendo, esses dias eu estava no podcast com a Amanda Leonardi, que é uma menina que trabalha com a literatura de terror, de horror, e ela falou assim, a gente está vivendo uma distopia no Brasil, né? Porque é tão louco o que está acontecendo, é tão surreal, é tão, sabe? É literatura fantástica o que a gente está vivendo. Porque não pode ser real, né? As pessoas morrendo de Covid, as pessoas querendo entrar numa loja da Van em Belém do Pará aos milhares, que nem zumbis, sabe? Então, e aí a gente fica olhando isso bestificado. Você não consegue entender o que está acontecendo.
E aí, dinheiro que deveria ser já destinado há muito tempo para esses artistas, para essas pessoas, fica trancado, né? Ah, mas tu não alcança né, o que é o mínimo. Tá, mas como assim? As pessoas não dependem disso, né? Tem muitos artistas que não têm CNPJ, né? Tem um pessoal que trabalha na rua, às vezes, com uma arte mais marginal ali, e eles não têm CNPJ, eles não têm e-mail, eles não têm empresa, e eles trabalham da sua arte no dia a dia. Aí esse cara não pode estar na rua, né, por causa da Covid. Mas ele também não pode acessar o edital que vai dar dinheiro para ele, porque ele não tem burocraticamente a competência para dar conta. Então, tá tudo muito louco, sabe? É difícil, assim. E pelo que eu li mais ou menos, que essa lei Aldir Blanc tem até dia 31 de dezembro para pagar os artistas, vai pagar de uma vez, né? Aí imagina como é que o cara vai aguentar até 31 de dezembro, a pessoa morre, né? Eu acho que esse governo ele tem um processo mesmo de eugenia, sabe? Eles querem mesmo matar mesmo essa população para dominar de forma mais fácil. Acabou de comentar aqui a Vivi Moreira, mandou um coraçãozinho, ela até compartilhou no Instagram, marcou a editora, né, divulgando esse bate-papo, né, ela está sempre acompanhando aqui a gente. E com esse todo o contexto que Vivi você é falou, parceira do Rota 220, uma rádio web maravilhosa, tem programas incríveis, né, autorais, tem um pessoal de música autoral muito bacana. É nossa parceirona. Beijo, Vivi. não, bacana. E essa rádio é foda mesmo, toda sexta-feira eu tô vendo o Psycho Killer, tá sendo muito massa. Né, tá sendo meu programa de sexta-feira, já que eu não saio de casa, eu tô cumprindo, assim, tô indo em bar e tal, que a gente tá numa pandemia, a gente tem que ser coletivo, né? Então, as minhas festas estão sendo aqui em casa sozinho, ou ouvindo a rádio. Dia 31 de outubro vai ter um programa especial Psycho Killer, então vocês não percam, estejam lá ouvindo. Maravilha, maravilha. Inclusive o Fábio, ele tem um dos blogs, o Fábio que organiza as músicas, né? Que é o blog Reboco, né? Que é bem interessante. Tem bloco do Reboco Caído, um, Isso. um bloco anarquista. Não, totalmente. E eu queria te perguntar mais uma coisa que você falou da educação, como é que está sendo terrível, a pandemia também, que como é que está afetando muito, né, a população, os artistas, inclusive. E eu queria te fazer uma pergunta simples, que a resposta eu acho que é complicada, né? Mas é necessário a gente entender e perguntar. Nesse contexto todo, ainda acreditar em arte, em produzir arte? Pois é. O problema do artista é que ele é teimoso, né? E ele vive também numa utopia, assim, né? De achar que um dia as coisas vão mudar e vão melhorar. E eu te confesso que eu faço parte desse grupo. Eu brinco muito com o Jorge por causa disso, assim, porque ele diz que, vou largar de mão, tá tudo uma merda mesmo, não sei o quê. E eu digo, olha, tem uma gurizada boa vindo aí, dá uma segurada, né? Eu trabalho muito com jovens, com pré-adolescentes, e eu ainda tenho muita esperança neles, né? Porque eu vejo uma gurizada com uma cabeça boa, sabe? Que está indignado com o que está acontecendo. Eles mesmos reclamam que não tem voz, ninguém ouve eles, ninguém quer ouvir os jovens. Então, tem uma galera boa, né? Tem umas que ainda estão dormindo, que não estão entendendo o que está acontecendo, não estão muito ligadas no assunto, mas tem uma galera atuante muito boa vindo por aí. Então, eu não consigo não acreditar, sabe, que existe uma luz no fim do túnel, e eu acho que é muito importante o nosso papel, tanto como artista, como educador, que a gente dê um gás nesse povo aí, diga assim, ó, não desistam, né? A gente está na luta, a coisa tá difícil, mas é possível mudar. Né? Então, eu tenho muito essa questão de utopia, de achar que sim, que eu acho que a gente vai ter um mundo melhor aí na frente, né? Apesar da gente estar agora no olho do furacão, né? Que a coisa parece que não vai acabar nunca, mas eu acredito que vai acabar e vai acabar logo ali, sabe? A gente tem que segurar mais um pouco e continuar acreditando, né? Porque aí eu acompanhei alguns noticiários também, né, de um pessoal que não segurou a onda e acabou cometendo suicídio. Não é fácil, sabe? E a gente não tem que criticar também quem não consegue segurar a onda, né? Porque não é fácil. E aí tem os que são mais suscetíveis e outros que estão levando, né? Estão meio anestesiados, parece, né? De, vamos indo para onde que vai dar.
E tem outros que realmente eu não sei o que tem na cabeça, né? Que realmente viraram a cabeça, não sei, não sei. Então, mas eu acredito, sabe, Diego? Eu acho que um pouco mais ali na frente as coisas vão começar já a desanuviar, a gente vai conseguir respirar um pouco, né? Porque a gente está no meio de um negócio que não existe, né? Mas acho que lá ali na frente, logo mais a gente vai conseguir já dar conta disso e começar a mudança, sabe? Mais efetiva. Mas a gente está na resistência, na real, né? Hoje eu vejo, assim, alguns artistas que estão na resistência para viver, para sobreviver, porque senão ou a gente pira o cabeção, ou a gente se anestesia, ou a gente sai desse mundo, né? Então, tem que aguentar, né? A gente tem que procurar ser resistente. Eu mesmo conheço artista que se matou nesse momento que a gente está vivendo. E você pega, por exemplo, nos anos 60, na época da ditadura, teve nomes como o Torquato Neto, né, que foi o grande cabeça do tropicalismo que não aguentou e também se matou, né? Então a gente tem que procurar não adoecer, que é o que o sistema quer, que a gente adoeça. E eu acredito que, inclusive, a editora ela surge justamente por isso, para lutar na coletividade, né? Porque eu poderia estar fazendo meu trabalho, o Fábio fazendo o dele e tal, do jeito que estava, né? A gente produzindo e tudo, eu fazendo minhas exposições, ele fazendo os livros, mas a gente entendeu que nesse momento complicado de direita extrema, fascismo e tal, é necessário que a gente junte, que a gente trabalhe na coletividade e incentive as pessoas a vir junto também, acreditando nessa coletividade, nós por nós. Inclusive o Zé Júlio comentou aqui que governo de merda, não temos nada. E o Desunidos, eu adoro esse nome aí, Desunidos. Essa banda é muito louca. Falou que João Pessoa foi feito rifas para dar uma força a diversos artistas. Olha, isso que a gente está falando, né? Eu acho que é necessário a gente, de alguma forma, tentar contribuir. Um dos trabalhos que eu acho interessantíssimo que o Coletivo Artes faz é o Saraus, né? Foi inclusive no Saraus que eu conheci, por exemplo, o Jackson Reis, que para mim é uma grande potência artística, como a Cris, né? E teve um sarau que a editora participou também na divulgação e tal, que foi o Sarau Antifascista, que foram, eu acho, 4 horas de sarau. Teve galera do rap, da literatura, teve eu, né, de Goiás, teve a Tina Curtis, do BC Paulista, teve uma galera muito foda participando. E eu queria que você falasse pra gente o que você acha dos artistas se posicionando contra o fascismo, contra esse governo autoritário, se é necessário mesmo, se isso aí vai ter alguma mudança, se vai ajudar a influenciar as pessoas a não cair nessa onda, a não voltar nesses caras, ou é apenas um desabafo mesmo para não adoecer? Se a gente for fazer um olhar, né, também para a história, o que a gente vê, enfim, desde sempre, sempre nós vamos encontrar ali redutos de resistência de artistas, né, que vão se levantar contra a política que é dessa forma, né, mais restritiva, restringiva, e que vão continuar falando sobre aquilo, vão se posicionar, vão dizer o que acham, né? E eu acho que a gente não está passando por um momento diferente disso. Eu acho que chegou a nossa vez, né? O que a gente viu ali acontecendo ao longo da história, com outras pessoas se posicionando e sofrendo os vieses por isso, né? Muitos sendo torturados, muitos sendo mortos, enfim, pela ditadura. Hoje chegou a nossa vez de estar na resistência, né? E aí cada um vai encontrar como vai posicionar a sua voz nessa história toda. Tem gente que vai mais para bater de frente mesmo, né? Vai lá tomar choque, tomar porrada. Tem outras pessoas que vão usar outros artifícios para poder se colocar artisticamente. Tem uma galera muito boa das artes visuais hoje, que tem um trabalho bacana, por exemplo, de arte de rua, que coloca ali, né, através da sua pintura, do seu traço, também uma forma de crítica, de questionamento, mas talvez mais sutil, né? Não tão afrontosa. Então, eu acho que são essas pequenas resistências do dia a dia que fazem valer a pena e mostram que a gente não está contente com o que está aí, né? Cada um a seu modo. Então, isso também é bonito dessa questão da diversidade, porque tem gente que só vai entender o que a gente está falando na porrada. Então, precisa desse pessoal do choque,
né? Tem gente que é mais sensível, já não curte mais e talvez até se afaste desse tipo de arte que é mais de confronto, né? Mas daqui um pouco uma arte que tem uma outra forma de abordar isso e também mostra uma crítica, já é mais digerível, já é mais palatável. Então, essa diversidade vai ajudando a montar também essa resistência, sabe? Eu entendo que neste momento nós somos essa resistência. E cada um a seu modo, né? E isso faz a beleza também do que a gente está vivendo na contemporaneidade. Mesmo sendo essa loucura que a gente está vendo, e também o mundo que é fragmentado, que é um mundo que é virtual agora, onde essas presenças físicas estão cada vez mais distantes, mas como é que a gente se reinventa e faz ainda acontecer a coisa? Né? Então, nós estamos tendo, eu acho, um grande aprendizado neste momento, né? Mostrando quem está mesmo na frente de batalha, quem ainda está entendendo que é importante estar aqui presente e vivendo esse mundo, né? E para poder lá na frente poder descansar. Mas acho que agora é a hora da gente estar se movimentando. Eu acho que as redes sociais, neste momento, elas são para isso, né? Para a gente se movimentar. Assim como existe toda uma força contrária que também se movimenta pelas redes sociais, né? Que levanta aquilo que a gente estava conversando há pouco tempo, das fake news. Também nós vamos ter um pessoal que também vai resistir pelas redes sociais, né? E nós é que temos esse papel aqui. Isso é que faz a diferença, a meu ver, né? Sim, totalmente. E quem está acompanhando aqui esse bate-papo, né, já viu que você é educadora, que você está no coletivo, né, que você tem esse trabalho com vários artistas e tal. E a gente vai postar no Instagram e depois a gente vai pôr no canal do YouTube, né? Amanhã a gente está encaminhando esse bate-papo no nosso canal. E como você já apresentou sua visão de mundo, né, sua crítica a esse momento que a gente está vivendo, eu acho também importante, e uma coisa que a gente sempre tenta fazer nesse programa é mostrar o máximo da arte da pessoa nesse pequeno espaço de tempo, né? E eu queria que você, então, a gente tinha combinado de você ler algum texto, algum poema, eu queria que você, então, é, desse essa oportunidade para a galera que está acompanhando conhecer um pouquinho da sua verve literária também, se puder. Tá, eu separei umas coisas aqui que eu gosto bastante, interessante. Eu gosto de fazer poemas mais curtinhos, de mais impacto. Eu acho que funciona melhor. Mas minha visão de artista nesse caso, né? E algumas coisas também mais curtas, que são contos, mini contos, né? Eu sei que eu participei de um trabalho agora do final do ano, vai ser lançado, acho que já está para ser lançado agora, de um coletivo chamado Nós as Poetas do Rio de Janeiro, que é um coletivo incrível de mulheres que fazem poesia, né? Que são também atuantes politicamente no cenário da questão da luta do feminismo, para a gente poder abrir mais essas discussões, né, desse papel da mulher na sociedade. Então, elas lançaram uma edição especial este ano, que foi sobre a violência contra a mulher. E aí eu tive a satisfação e a honra de participar com um poema, né, nessa edição que vai ser lançada agora, e que se chama Alma Roxa. E ele diz assim: qual é a cor do amor? É roxo como o meu olho? É rubro como o meu sangue? É verde como o meu vômito? Sei qual é a cor do amor, mas sinto profunda na alma desbotada a cor do desamparo e do pudor. A boca cala o que os olhos extravasam, sejam elas Marias, Anas, Elisas, Joanas. Sejam elas mulheres de qualquer bandeira, casadas, solteiras, sacanas. A sombra do véu da hipocrisia, sempre sobrevivendo sob a cor da violência. Então, esse trabalho, ele entrou neste material que eu te falei, né, que vai ser lançado, já está pronta em física, e vai ser lançado virtualmente também em PDF, se eu não me engano. E para mim foi muito importante participar desse movimento com elas, porque a gente vai se alinhando com os pais, não necessariamente por serem mulheres, mas por serem poetas e terem
essa questão de se posicionar, né, justamente nesse mundo que a gente está conversando, que está difícil, está complicado. Então, quanto mais a gente compares e fortalecer, né, essas frentes, acho que menos denso fica para cada um, né? Partilhar entre todos essa dor, né, de estar, então, num mundo assim tão louco que a gente está se encontrando hoje. Então, foi um prazer esse trabalho com elas, né? E é um material muito interessante que eu convido quem não conhece a conhecer. Elas têm perfil que nós, as poetas, no Instagram elas também têm. E lá elas fazem um trabalho lindíssimo, né? De poesia, de desenho, tem algumas desenhistas também. E é bem importante, né? Desse movimento também que a mulher faz, a mulher artista. E aí, se colocando mesmo, né? Isso é legal. Eu fiquei bem feliz de fazer parte desse trabalho. Poema que eu gosto também, que ele é um pouco mais atual. Esse eu já fazia um tempinho que eu trito. E esse aqui se chama Busca. E ele diz assim: eu não enxergo através da neblina. Caminho a passos tontos, delirantes. Tateando é intangível. Confusões de sons, gemidos e zombarias. Tartamudear desconexo que faz de mim um suspiro. Que lugar é esse? Que lugar sou eu? Travessas sombrias do andar dos sonhos. Nossa, profundo. É muito então, forte. Esse tipo de trabalho... É esse tipo de trabalho que eu gosto de fazer, de tentar trazer para pequenos arranjos de palavras e frases, algo que realmente tem uma profundidade e cada vez que tu lê, tu vai encontrar uma forma de acesso diferente, né, desde a primeira que tu leu. Então eu procuro fazer isso. E o mais interessante é que esse processo dessa escrita, ele é muito tido que não é uma coisa assim que eu fico horas debruçada e pensando, que palavra será que combina com essa? Ou o que será que eu quero dizer nisso, né? É uma coisa muito de momento. Daqui a um pouco é uma, duas palavras que, isso é interessante, quando eu vejo, está pronto. Né? Claro, alguma coisa que outra, só de concordância, só para, né, ficar mais redondinho, mas normalmente são processos muito assim, muito de momento. Né? Então, isso é por nada. E esse aqui que eu separei também, ele tem muito a ver com essa coisa do momento que eu estava te comentando. Esse aqui, eu criei ele num andar de ônibus. Eu estava indo para a faculdade, na parte de cima do ônibus, e estava olhando para fora, distraída, né, olhando ali o movimento, e chuva caiu na minha mão. E isso foi o suficiente para gerar uma poesia, né? Então, um pequeno ato, uma ação, né, que em outro momento talvez nem fosse sentida, ela gerou alguma coisa que eu achei muito interessante. Aí diz assim: de chuva dorme na minha mão, fugiu da nuvem, preocupada com um fim comum. Agora ela é poeta, transforma em finitude o surreal concreto da vida. Muito interessante. E esse é um texto, né, que ele é filosófico também, né? Ele propõe reflexões e é um tipo de texto que você pode ler entre uma estação e outra e vai fazer a pessoa refletir, né? Entre uma estação e outra, na correria do dia a dia, do serviço, você pega um texto desse, né, que é curto, rápido, mas que é grande, né? O que o Leminski fazia no seus Haikai, por exemplo, né, que era aqueles poemas curtos e ele conseguia colocar uma amplitude muito interessante no texto, né? Eu acho isso muito foda. Inclusive aqui a Rose comentou o coração aqui, ela gostou, o Desunidos também gostou do seu texto. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Aplaudiu. Né? Então a galera acompanhando. E que não falei, depois a gente vai postar no Instagram e jogar no nosso canal do YouTube. Infelizmente
o Instagram tem um limite de tempo, né? Depois de 1 hora ele corta, né? E a gente já chegou no final. Eu queria mais uma vez agradecer. Espero que o coletivo continue cada vez mais. Eu acho que é fundamental que essas iniciativas, né, de coletivo se tornem cada vez mais contínuo e que influencie outros coletivos, que é uma maneira também da produção artística, do artista não cair nessa indução social que é o ego, né, as vaidades e toda essa questão que é bombardeada o tempo todo, né, através da mídia, da publicidade. Então, eu queria agradecer mais uma vez e a gente tem mais uns minutinhos, se você quiser deixar as considerações finais, para a gente estar encerrando. E também queria agradecer a galera que acompanhou esse bate-papo. Eu quero agradecer o convite, Diego, porque é bem importante esses momentos da gente trocar e se unir nesse sentido de conversar e divulgar também os nossos ideais, né? Como a gente está se posicionando frente a tudo isso que está acontecendo. E é muito importante, assim, são vozes que têm que ser colocadas nas redes virtuais mesmo, né? Então a nossa voz, ela tem valor, ela tem profundidade e ela merece estar nesse lugar tanto quanto outras vozes que nem têm essa riqueza, né? E não é uma questão de orgulho ou de vaidade, né? É uma questão de estando pelo certo, que a gente entende que esse mundo ele tem que ser um mundo melhor para as próximas gerações e a gente é parte importante disso, dentro do nosso segmento, né, de trabalho, que é a arte. Então, a gente tem que se posicionar e fazer valer a nossa voz nesse lugar. Então, eu quero que as pessoas que nos acompanharam, que elas também possam estar conectadas conosco nas redes sociais, né, nos nossos canais de atuação dentro do Coletivo Artes no Facebook, no Instagram, no próprio Blogspot, coletiveartes.blogspot.com, no YouTube temos um canal também do Coletivo Artes, né, o nosso podcast, pessoal, maravilhoso, escutem, tem gente muito legal lá que a gente está entrevistando, é fantástico o que eles têm para nos contar, então é muito legal. Observem, escutem, né, se apropriem desses lugares também de arte, que é uma arte que está agradecendo novamente essa oportunidade. Obrigada, Diego. Bacana. E o Robert Moura comentou aí, parabéns aos dois pelo trabalho. Muito obrigado e valeu por estar acompanhando esse bate-papo. É isso aí, gente. Arte, Obrigada. resistência e Editora Merda na Mão continua nessa missão de publicar os impublicáveis.